que bom mais uma vez estarmos aqui para meditar a respeito da palavra. É muito gostoso e bom que a gente cante e sempre tem uma água fresquinha aqui. Senão a língua fica pegando aqui e aí fica difícil. Eu mais uma vez saúdo aqueles que nos visitam, que sejam acolhidos, bem-vindos à casa do Senhor. Se o tablet abrir, a gente continua. Abriu. Sejam bem-vindos todos. Nós vamos começar uma nova série de sermões. A gente tem falado a respeito do amor esse ano. Nós já estamos no 7º mês e nós estamos entrando na 7ª série, mais ou menos, em que a gente tem trabalhado o amor em diversas dimensões. E o importante da gente falar de amor é que o amor é que move a Igreja de Jesus Cristo. O amor moveu Deus no sentido de vir até nós, de nos resgatar, e o amor de Jesus Cristo que nos mantém unidos. Mas existem várias dimensões desse amor, e uma delas nós vamos começar a tratar nesse mês de julho. É a dimensão do amor que serve. É muito importante a gente falar sobre o amor que serve, sobre essa perspectiva de Jesus no serviço na igreja, porque muitas vezes a gente sabe o que é a palavra servir. Essa é um vocábulo muito conhecido no meio cristão, mas talvez ao mesmo tempo falta compreensão do que esse termo serviço significa dentro da Igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vivemos tempos aqui nos dias de hoje que a gente é muito influenciado pela sociedade que a gente vive, assim como a igreja foi no seu tempo. E qual que é esse problema? Esse problema é que hoje em dia servir tem muito mais a ver com querer visibilidade, querer influência e querer reconhecimento. Então a pessoa não faz como um ato de amor e de sacrifício. Ela faz por um outro interesse. Isso normalmente acontece. Eu faço porque eu vou ter um benefício. Eu faço porque as pessoas vão olhar e falar: ele é um cara valoroso, porque ele faz isso, faz aquilo. Imagina que essa lógica entra no seio da igreja. E muitas vezes nós não servimos por um amor, pela expressão do amor, pela resposta à graça, mas servimos porque a gente quer um reconhecimento, a gente quer ser visto. E nesse sentido, nós estamos sendo convidados nessa série a olhar para o coração de Cristo na atitude dele, de o que ele fez, como ele fez, quem ele é e por que ele serviu. E a gente vai ver que esse amor não nasce por uma obrigação, não nasce por um interesse pessoal, mas nasce por um amor de sacrifício, um amor que se doa. E é nesse sentido que nós vamos ver, começar a analisar o tema do amor que serve a partir do texto de Marcos 10, de 35 a 45. Marcos 10, 35 a 45, título do sermão: Quando o amor se torna em serviço. Nós estamos acostumados aqui a ler, a usar a palavra de Deus na nova versão Almeida atualizada. Então, se você tem sua Bíblia, seu celular, você pode abrir aí, ou então você pode acompanhar aqui na tela. Eles vão colocar os versículos aí. Já tem aí? Já está lá. Convido a igreja a ficar de pé, porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda aquilo que nós vamos pedir.
E Jesus lhe perguntou: o que queres que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço do outro. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para ouvirmos, para aperfeiçoarmos a nossa caminhada. Que o Senhor, meu Pai, fale ao coração de cada um de nós. Senhor, tira a distração e quebranta aquele coração mais duro que existir, para que não resista à Tua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Mestre, que oramos. Amém. A igreja pode se assentar. O que a gente pode tirar desse texto de importante para a nossa caminhada como igreja? São 2 pontos importantíssimos aqui que a gente vai desenvolver. Mas o mais importante é a transformação da nossa mente. É a gente mudar a maneira como a gente vê, enxerga e vive. Porque se nós sairmos daqui pensando da mesma forma que nós entramos, de nada vai mudar a nossa vida. Por isso que esse texto veio até os discípulos, para que essa situação veio até os discípulos, ou surgiu no meio deles, e isso foi registrado no Evangelho de Marcos e de Mateus, porque isso mostra para todos nós que, mesmo que nós sejamos alcançados pela graça, muitas vezes os nossos pensamentos não condizem com os pensamentos do reino de Deus. E essa é uma caminhada que a gente precisa trilhar de mudança de pensamento, de mudar a nossa cosmovisão, aquilo que a gente pensa a respeito da vida e do mundo. Porque é nesse sentido que esse amor de Deus vem transformar primeiro a nossa mente, para que depois a gente possa servir a Cristo da maneira e pelo motivo correto. Porque um coração centrado em si não consegue compreender as coisas que vêm do céu. Quando a minha vida é centrada naquilo que eu penso, nas convicções que eu formei, eu não vou conseguir compreender as coisas de Deus. E é isso que estava acontecendo aqui neste momento, no relato de Marcos a respeito de Tiago e João. E eu vou olhar esse texto, esse trecho do relato do Evangelho, sob 2 aspectos. O primeiro, sobre a vida e o pensamento dos discípulos. E segundo, a respeito de como Jesus agiu em relação a isso.
Quando eu olho para eles, eu vejo uma fé sincera misturada com ambição humana. Pastor, é possível isso? É possível isso. Quando a gente olha aqui e ele fala, mestre, ele está reconhecendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como o Messias. Eles eram sinceros na sua fé. Eles tinham isso dentro deles. Mas ao mesmo tempo, eles queriam que Jesus concedesse alguma coisa que no mundo que a gente vive é algo que todos procuram. Uma posição de status no governo de Jesus. Eles sabiam que Jesus Cristo iria governar, porque Jesus vinha falando a respeito disso. Nos versículos anteriores, a gente vê Jesus falando sobre este momento que está chegando. E quando a gente vê, eles falam, não, eu quero participar do seu governo, eu quero sentar à sua direita e à sua esquerda. Mas eles ainda não compreendiam profundamente o que estava acontecendo. Eles queriam sim sentar ao lado de Jesus na sua glória, mas eles não queriam, eles não entendiam o caminho que serviria para alcançar essa glória. Jesus estava falando de entrega e sofrimento. A gente viu, se a gente voltar nos versos 32 e 34, a gente vai ver Jesus falando sobre a cruz, sobre o sofrimento. Mas Tiago e João não estavam focados na cruz e no sentimento, e no sofrimento que eles tinham acabado de ouvir. Eles estavam focados apenas em ter o seu status, o seu privilégio. A pergunta, o que querem que eu lhes faça? Revelam uma atitude de Jesus muito amorosa com os seus discípulos. E aí eu deixo de olhar para os discípulos e passo a olhar para ver como Jesus se portou diante daquela pergunta que, aos olhos de qualquer um, e principalmente aos olhos de Jesus, talvez ele tenha, mas vocês estão caminhando comigo há tanto tempo, falei tudo, e vocês ainda me perguntam sobre isso? Jesus não agiu assim. Jesus primeiro ouve o que eles estão falando, a atitude de ouvir, de acolher, sem corrigir. Ele permite que os discípulos exponham as incertezas, as suas convicções no seu coração. Jesus age assim conosco na nossa caminhada. Ele não nos oprime, nos bloqueia. Ele quer ouvir o que a gente tem para falar. Quando nós começamos o culto, a Grace nos levou a um momento de confissões. É esse momento em que Jesus fala, diga o que você quer falar. Pode falar sem medo. Abre seu coração, rasga seu coração para mim. Não tenha medo, eu não estou aqui para corrigi-lo. Mas eu quero ouvir o que está dentro do seu coração. Porque depois que a gente fala e expõe, então Jesus pode transformar o coração. Aquele coração carregado, pesado, cheio de dor e sofrimento, quando a gente expõe a Jesus, Ele vem com o seu Espírito Santo e Ele derrama o seu perdão sobre nós. E naquele momento a gente tem uma mudança no nosso comportamento e na nossa vida. Não somos mais sobrecarregados pelo pecado, mas sentimos o alívio do perdão do Senhor. E aqui eu vejo uma atitude maravilhosa de intimidade de Deus com os seus discípulos. É como se chegasse e encosta aqui na cabeça, no meu peito, e fala aquilo que você está sentindo. Mas não é só uma intimidade simples de acolhimento só, mas é uma intimidade que ensina. Ele vem, traz o discípulo, escuta o que o discípulo está falando e aí ele corrige posteriormente com a verdade santa, para que os discípulos cresçam, amadureçam na caminhada.
Se nós olharmos, o que nós estamos vendo é um trabalho de discipulado. É isso que Jesus fez ao longo de toda a sua obra na terra, discipulando, ensinando cada discípulo. Não como alguém feroz, bravo, legalista, mas como alguém acolhedor, que tem os braços abertos para ouvir aquilo que o discípulo está precisando falar. Agora veja bem, Tiago e João, discípulos verdadeiros, ainda não compreendiam o reino de Deus. Será que nós hoje ainda vivemos sem compreender o reino de Deus? Talvez 30, talvez 40 anos, 15 anos de caminhada dentro da igreja, os nossos olhos, os nossos entendimentos ainda acham que ser diácono é uma questão, diaconisa é uma questão de status, de poder, e não de amor sacrificial, de expressão do amor através do serviço. Nós precisamos olhar e enxergar que o caminho da liderança, ele não é um caminho de status, mas é um caminho que passa pela cruz. E Jesus deixa isso claro. Imagina os dois discípulos chegarem para Jesus: olha, nós queremos sentar do seu lado na glória. Beleza, quero toda a sorte de bênção sobre a minha vida. Aí Jesus chega para ele e fala assim: gente, vocês vão sofrer muito, vocês querem mesmo? Não, mas é isso que Jesus fala para os discípulos. Não é só sentar na janelinha, né? Pegar o bonde andando. Não, tem um caminho antes. Esse caminho de liderança passa pela cruz. E Jesus fala isso para eles. Olha, vocês vão beber o cálice. Vocês vão ser batizados no meu batismo. O que Jesus está falando para eles? Vocês serão martirizados. Você quer ser cristão? Quero, mas eu quero só a bênção. Você quer ser cristão e só quer a bênção? Filha, desculpa, não vai ser. Mas pastor, que heresia. Não, se você veio buscar Jesus porque você só quer a glória, Jesus está falando para os seus discípulos: o caminho é a cruz. Se não for pelo caminho da cruz, a gente não vai experimentar a plenitude de Deus nas nossas vidas. Imagina que Pedro e Tiago estavam naquele lugar, naquele momento. Peraí, deixa eu ver se eu fiquei louco aqui. João e Tiago, eu falei Pedro errado aqui. João e Tiago estavam naquele momento incapacitados de compreender plenamente a realidade que eles estavam vivendo. A gente estava discutindo hoje na escola dominical sobre várias heresias da igreja entre os anos 300 e 600, e uma das questões das heresias discutidas aqui era se Jesus era 100% homem, se era 100% Deus, se a parte divina incorporou a parte humana, e todas essas discussões. E o que a gente olha aqui é que a nossa vida não se divide em vida espiritual e vida material. A nossa vida é uma só. Nós somos espírito e verdade. Nós estamos aqui não só como carne que vai morrer e vai ficar. Nós somos composto por corpo, alma e espírito. Alguns dizem corpo e espírito juntando alma e espírito tudo junto. Mas a tradição nós somos corpo, alma e espírito. Na nossa vida diária, o mundo espiritual também se relaciona. Não é que no domingo à noite a gente vive a nossa vida espiritual e de segunda a sexta-feira no trabalho é a nossa vida secular, material. Não. A nossa vida é lá e cá. É no domingo, é na segunda, é de noite, é de dia, é trancado nos quartos sozinho, é quando você está fazendo coisa escondida. Tudo isso é uma coisa só. Será que Pedro, João e Tiago tinham essa compreensão
de que isso estava tudo interligado? Não, quando a gente olha que eles tinham algumas confusões em relação a isso. Eles tinham dúvida, porque quando eles falavam com Jesus, eles falavam a respeito do reino político, do Jesus humano que iria tomar Roma e iria ser o grande governador. Eles tinham dúvidas em relação à eternidade como a gente enxerga hoje. Por isso que eles estavam falando dessa forma. Quando Jesus afirma para eles, não sabeis o que pedis, ele revela que os discípulos ainda não compreendiam o significado do reino, nem o caminho que conduziria à glória. Eles não conseguiam compreender que aquela glória que Jesus teria não foi dada pelo mérito, e não é conquistada por mérito, ou por um jeitinho, ou por um favorecimento. Jesus estava falando para eles, vocês não entenderam ainda, que esse caminho, o reino de Deus funciona diferente do que funciona o mundo. Então, se a gente olha em que o governador tem autoridade, e aquelas pessoas têm poder, e elas exercem autoridade e poder, no reino de Deus não funciona assim, funciona ao contrário. E o Senhor Jesus vai explicar para ele. Agora, mesmo sendo salvos, mesmo tendo alcançado a graça, mesmo tendo aceitado Jesus como Senhor e Salvador, por que eles não compreendiam o reino de Deus? Que talvez seja as situações que a gente viva hoje. Talvez a gente caminhe alcançado, transformado, renovado, nascido de novo, mas a gente não consegue ainda compreender as coisas, por um único motivo e essencial. Um dia, o pecado alcançou toda a humanidade. E não é o pecado moral, não são os 7 pecados capitais, não é a mentira, não é o roubo, não é o adultério. Esses pecados também machucam a humanidade. Mas tem um pecado maior do que isso, que foi a separação de Deus da humanidade. Nós nos tornamos imperfeitos, incapazes de tomar decisões e pensamentos corretos. Por isso que o mundo vive o que vive hoje. Eles não conseguem, o ser humano não consegue amar perfeitamente, não consegue se relacionar perfeitamente. Ele ainda precisa oprimir, ele ainda precisa estar ganhando mais do que o outro, ele ainda precisa de corrupção. E isso, como vem agindo no mundo, vem infiltrando na caminhada da igreja, e isso é um perigo enorme. Por isso que nós somos chamados a buscar a santificação. Não é que nós necessitamos de santificação, nós somos chamados ao amadurecimento. Por quê? Porque se amadurecermos, se nos aperfeiçoarmos na fé, se buscarmos a santificação, nossos olhos se abrem. Nós temos forças de vencer aquilo que nos leva a viver longe do reino. Como que eu faço para viver como o Senhor Jesus nos ensinou? Busque o crescimento espiritual. Busque ser discipulado por alguém. Busque conhecer, busque orar, ter intimidade com Deus. Quanto maior a intimidade com Deus, maior a nossa maturidade, maior a nossa compreensão das coisas do reino. Quando a gente olha para a vida de Tiago e João, a gente viu que eles buscaram a santidade, eles buscaram o amadurecimento, mas não foi só isso que fez eles transformarem a mente. Se vocês lerem o comecinho de Atos, você vai ver que aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, é aquele Pedro que fez um discurso que 3.000 pessoas se batizaram, foram batizadas. Olha a transformação pela ação do Espírito Santo.
Se o Espírito Santo encontra liberdade no nosso coração, nós crescemos. Passamos a abandonar a lógica que o mundo nos apresenta e passamos a viver a lógica do reino de Deus. Se o do caminho da glória é a cruz, a liderança não pode ser sobre status, mas sim sobre servir. Por isso, no reino de Deus, a liderança se expressa pelo meio do serviço. Olha como Jesus vai aprofundando as situações que ele vai apresentando para os dois discípulos. Ele começa primeiro dizendo o seguinte: João, Tiago, aqui não tem o jeitinho brasileiro. Aqui não tem favorecimento. Aqui não tem me ajuda aí. Aquele que está destinado àquele lugar de glória será daquele que está destinado. Não adianta vir até mim e falar, dá um jeitinho ali. Sabe aquele jeitinho brasileiro em que tudo a gente dá um jeito e a gente consegue? Me passa na frente na fila, né? Não tem esse jeitinho. No reino de Deus não é assim. Tudo cumpre o propósito eterno de Deus como foi designado. E isso mostra para nós um contraste enorme entre a lógica do mundo e a lógica do reino. Porque a lógica do mundo está baseada na disputa de poder. E a lógica do reino está baseada na cruz. Era só João e Tiago que tinham a lógica do mundo na cabeça? Não. Os outros 10 tinham essa mesma lógica na cabeça e no coração. Porque se a gente ler um pouquinho mais para frente, os outros 10 ficaram indignados. Por que vão botar os 2 como líderes? E nós? Nós também queremos estar presente lá. Nós também queremos estar, receber esse favorzinho, receber esse status. E isso é do coração do mundo que está dentro de nós. Será que essas disputas que viveram entre os 12 apóstolos não acontecem no nosso dia na igreja? Será que isso não acontece? Será que não existe uma disputa por reconhecimento? E eu falo que tem muitas pessoas que querem visibilidade, querem ser lembrados, querem ser elogiados, querem aparecer na foto, querem ser convidados, querem ter voz ativa. Quantos, em vez de servir o coração disposto a entregar, querem um elogio? Pastor, você não falou do meu nome lá na frente, você esqueceu de mim. Você serviu? Amém, graças a Deus, me perdoa. Não é que a gente não deva dar elogios àqueles que merecem elogios, mas procurar elogios, disputar por elogios, era aquilo que os discípulos estavam fazendo e que, se a gente não amadurecer na fé, nós vamos continuar igual. Aqueles que querem influenciar a comunidade. Será que não tem aquele que quer controlar as decisões? Controlar os ministérios? Tem que ser do jeito que eu quero. Isso é lógica do mundo. Isso é poder, influência e não serviço. Ou então, o ego, que é uma disputa silenciosa. Jesus redefine a liderança. Jesus diz: nada disso tem valor no reino de Deus. Você quer ser o primeiro? Sirva. Mas sirva a todos. Não sirva só aquele que você quer. Sirva a todos. Mas não peça reconhecimento. Não fique achando que a igreja tem que reconhecer que você varreu a igreja todos os dias. Não precisa esperar o reconhecimento. Faça por amor. Você estava fazendo esse serviço, você estava nesse ministério, não importa. O que importa é a razão do seu serviço, é a expressão do amor através
do seu serviço. E o Senhor Jesus redefine isso, dizendo justamente isso. Não é sobre status, mas é sobre servir. A grandeza desaparece, ela é redefinida. No reino de Deus, quanto maior alguém é, maior deve ser a sua disposição de servir. Você quer ser um líder valorizado? Você vai ter que servir muito. Não porque é o preço que tem que pagar, mas é o resultado do reino de Deus. Quanto mais você se dedica, maior você é no reino de Deus. A autoridade também é redefinida. A liderança não procura mais ser servida, mas passa a se entregar. A gente tem uma falha na compreensão a respeito de deputados e senadores. A gente fala que eles são autoridade, né? A autoridade chegou, todo mundo para, todo mundo serve. No reino de Deus não é assim. A autoridade é aquele que se submete, aquele que se entrega e se doa pelo outro. Esse tem autoridade. Ele não é autoridade para ser servido, mas ele é autoridade para servir. Quanto mais contemplamos a Cristo, menos precisamos disputar espaço, menos angústia e tristeza sentimos, porque Cristo é o servo perfeito que nos transforma. Meus amados, se nós somos uma igreja cristã, a nossa referência de o que é servir e por que servir está em Jesus Cristo. Não está no mundo empresarial. A gente vê muitas vezes que algumas propostas de revitalização de igreja ou de aprimoramento da caminhada passam muito por uma visão empresarial. Mas a gente não pode perder de vista que a visão empresarial secular é uma. Nós somos igreja de Jesus Cristo, não vivemos sobre esse prisma. A nossa visão deve estar em Jesus Cristo. O Céu Paulinho foi muito assertivo quando ele falou de Jesus Cristo como aquele que serve. Quando a gente olha o diácono e ele servindo com todo o amor, ele está refletindo Jesus Cristo. Esse é o caminho que Jesus nos ensinou. Verso 45, que resume tudo aquilo que Jesus está ensinando aos discípulos e ensinou a nós também hoje. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Enquanto os discípulos buscavam lugares de honra, Jesus caminhava para a cruz em Jerusalém. Enquanto os discípulos discutiam quem ia ter autoridade, quem ia ter a melhor condição de status, Jesus estava caminhando para a cruz. Enquanto eles desejavam receber autoridade e poder, Jesus se preparava para entregar a própria vida. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Jesus fez isso primeiro. E agora somos chamados a viver assim. Meus amados, qual é o caminho de mudança da nossa mente? Mudou? De repente, o Espírito Santo vem com um pó de pirlim-pim-pim, joga em cima de nós, roda e a gente transformou a nossa vida? Não, não é assim. Não é assim. A vida cristã é assim. O Senhor nos chama, derrama sobre nós o Espírito Santo, que nos regenera. E a partir dali, nós vamos vivendo uma caminhada de amadurecimento, de crescimento. O Espírito Santo vai nos ensinando, a palavra vai nos ensinando. Nós vamos tendo intimidade com Deus. Jesus fez isso com os seus discípulos. Esse caminhar de discipulado. O que o Conselho da Igreja tem trabalhado junto com a liderança é propor uma caminhada de amadurecimento. De que todos nós comecemos a caminhar juntos, de mãos dadas, cuidando um do outro, ajudando um ao outro a ficar mais parecido com Jesus.
Não ter uma vida isolada, sozinha, frequentar os cultos, não, mas durante a semana, a vida na vida, todos os dias, nós estarmos um apoiando o outro, aprendendo a nossa caminhada e a se parecendo mais com o Senhor Jesus, para que o Espírito Santo venha nos aperfeiçoando, a fim de que glorificamos ao nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor diz, meu Pai, na sua oração sacerdotal, que nós passaríamos por dificuldades. O Senhor não nos tiraria do mundo, mas neste mundo, nessa vida que nós vivemos, assim como o Senhor venceu, o Senhor nos daria também a vitória. E a vitória, Senhor, significa sermos mais parecidos com o Senhor, para que no dia da Tua volta, nós possamos ser achados com as nossas vestes limpas e possamos gozar a eternidade ao lado de Deus. O que pedimos a Ti, Pai, é que o Senhor plante no nosso coração, no coração de cada um de nós, o desejo, Senhor, de crescermos espiritualmente. O desejo, Senhor, de nos santificarmos na caminhada. Porque sem, meu Pai, o nosso amadurecimento, nós viveremos, Senhor, levado pelos ventos de doutrinas, pelas propostas desse mundo, e muitas vezes viveremos angustiados por causa disso. Transforma, Pai, a nossa mente. Transforma, Senhor, o nosso coração. Esse é o meu desejo, Senhor, em minha oração, em nome de Jesus. Amém.